Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Átila Almada, eu sou pesquisador da Memória Ferroviária Paulista há quase 21 anos e apresento a segunda edição do nosso Papo de Trilho, o momento de conversa franca e direta sobre assuntos atuais e, por que não, polêmicos ligados às ferrovias em São Paulo. Se você gosta desse tipo de discussão, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber como você pensa, porque eu também vou dar a minha opinião e acredito que é nessa troca que todo mundo cresce e o assunto ferroviário se desenvolve e não sai de pauta. Além disso, inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e se gostar do vídeo, deixe também a sua curtida. Isso é bastante importante para que esse trabalho ganhe mais visibilidade e divulgação. Na esteira de alguns comentários dos vídeos que eu fiz sobre a Bauru Panorama e outros projetos de reativação de linhas, eu li muitas coisas como: e a Malha Oeste? Por que não se fala da Malha Oeste? Ou por que a Malha Oeste não tem nenhum projeto concreto de reativação? Para falar um pouquinho sobre tudo isso é que nós estamos aqui hoje. Por que afinal a Rumo Logística parou a Malha Oeste, desfez-se dela e está investindo em outras regiões de tráfego? Fica uma pergunta: afinal, a Malha Oeste é uma bomba? Para a gente entender como se deu esse processo de desativação da Malha Oeste, eu preciso explicar duas coisas. Primeiro, quando uma ferrovia pode ser considerada inativa ou desativada, e segundo, qual parte da Malha Oeste está envolvida neste processo. Então, vamos para a primeira parte, para a primeira pergunta. Quando uma ferrovia é considerada desativada? Basicamente, quando ela não tem circulação de trens. A ferrovia desativada é circulação zero, está parada, está abandonada, tem mato crescendo, tipo o que ficou a Bauru Panorama esses anos todos. Quando a ferrovia está inativa, ela ainda tem uma circulação muito esporádica, mas não periódica. Então, uma ferrovia ativa é aquela que tem circulação periódica de trens, mesmo que este período ou este intervalo entre trens seja longo. Um exemplo claro são os últimos dias de circulação ativa na NOB, na noroeste do Brasil, que se dava com um trem de vergalhões que corria entre Bauru e Corumbá. Esse trem chegou a correr uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, mas ele tinha periodicidade, portanto a ferrovia estava ativa, ok? Quando a ferrovia fica inativa, não existem mais trens periódicos correndo na ferrovia. Existe um ou outro trem esporádico, mas a maioria desses trens esporádicos não são trens de transporte, eles não estão transportando cargas, produtos, nada disso. São trens de manutenção, trens de capina química, que basicamente é o trem de poda de mato, trens que deixam a ferrovia mais ou menos em condições, ênfase no mais ou menos, para um dia voltar a ter tráfego, mas não são trens contínuos. Tranquilo? Então, repassando rapidinho: ferrovia ativa, circulação periódica; inativa, sem circulação periódica, mas com circulação esporádica, possivelmente para manutenção; e desativada, zero circulação e abandono. Como está a Malha Oeste hoje? A Malha Oeste hoje, eu estou gravando este vídeo no finalzinho de janeiro de 2025, está inativa. Por que ela está inativa e não desativada? Porque os trens periódicos deixaram de circular entre 2022 e 2024, mas eventualmente trens de manutenção ainda circulam. E por que esses trens de manutenção ainda circulam? Porque a Rumo realmente tem interesse em voltar a andar, em voltar a ter tráfego ali? Não, esses trens de manutenção circulam porque a Rumo está em processo de devolução da Malha Oeste ao governo federal, mas por enquanto ela ainda é concessionária e por contrato, por obrigação contratual, ela tem que manter a via, entre aspas, em condições. Então a Rumo não é boazinha, ela circula com trens periódicos porque ela tem obrigação contratual. E como ela quer ficar sempre de boas com o governo, porque ela renovou a concessão dos trechos que interessam por 30 anos, ela não vai, digamos assim, se sujar, entre aspas, e ela mantém ali um trenzinho ou outro para dizer: olha, tô passando, não tá abandonada. Na prática mesmo, gente, dá pra gente
Infelizmente, entender a Malha Oeste como um estado de desativação, porque esses trens periódicos da Rumo nem sempre conseguem seguir o seu caminho. Muitos deles são impedidos por vegetação alta, roubo de trilhos, avaria de locomotiva, enfim, mas tá lá. E aí, de que parte da Malha Oeste nós estamos falando? Eu não vou voltar na história de toda a Malha Oeste, eu vou trabalhar com as desativações recentes, para você entender como a ALL Rumo foi deixando a Malha Oeste. Eu não vou falar de Sorocabana, de FEPAS e de início de Ferroban, porque a malha estava toda ativa. E existem trechos que não têm circulação há muitos anos. Então, eu vou pegar aqui 3 pontos. Primeiro ponto, 2011. Em 2011, deixam de circular os trens de carga da bitola métrica na região metropolitana de São Paulo. Houve um conflito de interesses entre a ALL, à época, e a CPTM, e esses trens simplesmente foram suprimidos. Eram trens que faziam a linha 8 Diamante, subiam ali por Itapevi, Amador Bueno, Mailasque, São Roque, Mairink, né, e seguiam na linha tronco, e alguns trens que ainda utilizavam a linha 9, a linha da Marginal Pinheiros, porque você tem acesso à descida da Mairink Santos por ali também. Só que por conta de a CPTM estar expandindo seus trens, acrescentando trens novos, diminuindo horários, e os trens da métrica com carga andarem mais devagar, comprometerem a linha, afora outras desavenças políticas, esse tráfego foi suprimido. Tá? Então, 2011 não existiu, deixou de existir tráfego de cargas na linha 9 Esmeralda, e deixou de existir o tráfego entre São Paulo e Mairink de cargas. Ao contrário do que muita gente pensa, eu já disse isso aqui, o trecho São Paulo-Mairink não é da LL Rumo. O trecho São Paulo-Mairink é concessão CPTM e hoje Via Mobilidade. Então, quem tem a prioridade de explorar esse trecho é a Via Mobilidade hoje. Mas a própria CPTM já não quis. A CPTM parou em Amador Bueno. Na FEPASA você tinha trem metropolitano, eram os Toshibas da métrica, né, que iam até Mairink, mas a CPTM parou em Amador Bueno. Então o trecho Amador Bueno-Mairink está desde 2011 desativado. Ele não está inativo, ele foi totalmente desativado porque ele tem zero tráfego. Não passa trem entre Amador Bueno e Mairink desde 2011. Tanto é que você tem mato altíssimo na linha, furto de trilho, tudo que acontece em trecho desativado e sem vigilância. A linha, a partir de Mairink, ela continuava ativa, só que o tronco da Sorocabana ele foi sendo desativado aos poucos pela LL. Por exemplo, ali por 2010, 2011, você tinha a linha mais ou menos limpa e alguma circulação até Presidente Prudente. De Prudente a Epitácio já não circulava mais nada. Eu lembro de ter ido a Epitácio em 2010 e ver a linha em estado de abandono. Havia parado ali 1 ou 2 anos antes, se não me falha a memória. Só que a ALL ela foi tirando a circulação do tronco da Sorocabana. Para a ALL interessava que fatia desse tronco? A fatia que fazia conexão com o ramal de Bauru e com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Ou seja, o trecho que subia de Santos e chegava em Mairink entrava-se pela linha tronco da métrica até Rubião Júnior, que é uma estação que fica no município de Botucatu. Em Rubião Júnior, a conexão com o ramal de Bauru, acesso a Bauru, então Bauru pelo ramal da Sorocabana, em Bauru conexão com a Noroeste. Por que essa conexão via ramal de Bauru e Bauru era interessante? Por conta de um contrato bastante caro e durante muito tempo lucrativo para a ferrovia com a Votorantim. Votorantim Papéis, então era o trem de celulose, o famoso Vaca Verde, que fazia a linha Santos, Mairink, Bauru, Três Lagoas já no Mato Grosso do Sul, linha da Noroeste, e volta, Três Lagoas, Bauru, Mairink, Santos. Tá? Este trem Vaca Verde, ele deixa de circular em 2022. Ah, mas só circulava o Vaca Verde? Não. Havia trens de carga geral, havia trens de combustíveis, mas o forte de circulação era o Vaca Verde mesmo. Era o trem que era mais extenso e era um trem no começo quase diário, depois a cada 2, 3 dias, mas mantinha a linha com uma atividade constante. O Vaca Verde ele deixa de circular em 2022. Eu fiz um vídeo sobre isso, dá uma procuradinha aqui no canal, falando sobre o fim do Vaca Verde e, no caso daquele vídeo, uma possível morte da NOB. O Vaca Verde ele não deixa de existir, presta atenção, ele deixa de circular na métrica. Por quê?
Porque, por óbvio, as linhas da larga elas permitem trens maiores, mais pesados e um tráfego com maior velocidade. As linhas da métrica são trens menores, mais lentos e você não pode trafegar tão rápido. Você tem uma bitola menor, um trem com muita velocidade e muito peso, a chance de acontecer um acidente é maior. Então, o que a Rumo fez? Ela transpôs o Vaca Verde para a larga. Muitos desses vagões da métrica foram rebitolados, alguns foram adicionados. Você conseguiu formar trens maiores e hoje ele sai pela extensão da linha da Araraquara, que vai de Santa Fé do Sul para o Mato Grosso do Sul, chega por outro lado, mas chega. Então, foi retirado da métrica. Havia também, esse até o comecinho do ano passado, até 2024, a circulação de combustíveis na conexão da Sorocabana com a rede de viação Paraná-Santa Catarina, que era o trecho Ourinhos-Cianorte, no Paraná. Mas ele também foi descontinuado, portanto também é um trecho inativo. Bom, e aí? E aí é que hoje nós não temos mais circulação na linha da métrica da malha oeste. Malha oeste, então, é o que compreende Sorocabana mais Nob. Não vamos confundir com outras denominações oeste que já houve na ferrovia, como tronco oeste da Paulista, ok? Malha oeste é o nome que se dá às linhas concedidas, que começariam teoricamente para cargas lá na estação Júlio Prestes, aqui em São Paulo, seguiriam pelo tronco até Presidente Epitácio e ramais. Vejam que eu não estou incluindo aqui o ramal Santos-Juquiá, que é o ramal do litoral, porque ele não foi do interesse da LL desde o começo. Ele chegou a ter alguma circulação mínima na época da Ferroban, mas quando a LL assumiu, ela desativou o Santos-Juquiá. E esse a gente pode usar com segurança o termo desativado, não passa nada lá mesmo. Muito bem, então nós estamos falando de malha oeste de São Paulo a Mairinque, desativado. Portanto, Mairinque, Rubião Júnior, linha da Sorocabana, ramal de Bauru, linha da Sorocabana, e noroeste, Bauru-Corumbá, mais o trechinho que fazia a conexão oeste-sul, que era o Ourinhos-Cianorte. Por que isso tudo parou? Por que a circulação foi suprimida? Basicamente, falando numa linguagem bem direta, por conta de contas e dinheiro, lucro, né? Não havia mais uma circulação tão efetiva e a bitola métrica ela nunca foi assim o amor da vida da Rumo. Quem opera bastante em métrica é a VLI, que opera em várias regiões e opera o tronco Mogiana, aqui em São Paulo, né? Entre São Paulo e Minas. Mas a Rumo ela está descontinuando as suas operações na métrica no estado de São Paulo. Ah, mas a Rumo não tem métrica? Tem. A região sul, toda a região sul circula a Rumo e é métrica. Mas aqui em São Paulo, a larga foi vista como uma opção mais viável, mais lucrativa, e foi na larga que se concentraram os investimentos da Rumo. Se a gente parar para olhar, o que você tinha de material circulando na métrica novo? Nada. Você tinha no máximo ali algumas locomotivas C30 que já foram adquiridas usadas. Então, o material da métrica aqui em São Paulo era oriundo da Rede Ferroviária Federal e da FEPASA, mais algumas C30 trazidas usadas. Na linha ali da Sorocabana Noroeste era o 20 circulando, era G12, né, algumas para manobra, e nos Vaca Verde eram 2, 3 C30, às vezes mais, tracionando o trem. Então nunca foi uma linha com altos investimentos, porque pelos cálculos da Rumo nunca foi uma linha com alto retorno. Se você pega a linha da larga, eles compraram vagões novos, locomotivas novas e ainda estão testando novas tecnologias e novos materiais. Por conta dessa baixa lucratividade alegada pela Rumo, eles decidiram então não segurar essa bronca. E em 2022, final de 21 para 22, eles anunciaram a devolução desse trecho para o governo. Então eles falaram, olha, esta parte da métrica, malha oeste a gente não quer mais, eles têm esse direito de devolver, né, de solicitar a exclusão dessa parte do contrato, e o governo teria a obrigação de relicitar o trecho. Toda a concessão ela passa por uma licitação, vai para um pregão na bolsa, existem parâmetros operacionais e valores, e obviamente quem der o melhor valor, se for mais de um interessado, leva, ou se for lance único, quem der esse lance leva. O problema também, e aí eu falei já da parte da LL Rumo, essa questão do lucro, é discutível, ok, mas eu estou dizendo qual é a alegação deles. Daria para fazer funcionar? Sim. Só com trens expressos? Não, com trens mais curtos, alguns cargueirinhos paradores entre as cidades, extensão de ramais para fábricas, funcionaria bem, mas esse nunca foi o interesse da LL Rumo. Eu falei isso, inclusive, num dos vídeos anteriores. A Rumo não quer fazer trens pequenos, ela quer trem grande de ponta a ponta. Bom,
Parte da Rumo tá ok. Qual é a parte do governo nisso? A parte do governo é, final de 2021, início de 2022, a Rumo falou, não quero, toma de volta para você. Naquele mesmo período, imediatamente deveria ter sido iniciado o processo de relicitação. Faz outro contrato, leva para a bolsa, abre lá as cartas de intenção e tal, beleza. Isso foi feito? Não. Em 22, o governo que estava deixando a gestão federal preparou todo o processo de relicitação. Também não é uma coisa assim que você prepara de um dia para o outro, vamos lá. Mas estava tudo pronto e essa relicitação estava marcada para o fim de 22. E a nova operadora deveria começar em 23. Só que o atual governo falou, né, pera um pouquinho, tá de boa, vamos esperar mais um pouco, vamos rever, vamos repensar. E nessa coisa de dialoga, rever, repensa, etc, etc, o que eles fizeram? Nada. Zero. Porcaria nenhuma. Nós estamos em 2025 e essa relicitação não aconteceu. Isso é péssimo para a ferrovia, porque você tem 3 anos praticamente de inatividade, de baixa ou nenhuma circulação de trens, deterioração da via, abandono de material rodante, roubo de material, vídeo que aconteceu no finzinho do ano passado com o furto de trilhos ali na região de São Manuel. Então a coisa foi ficando complicada. Hoje a Malha Oeste se tornou uma bomba, por quê? Primeiro, porque quem quiser a Malha Oeste vai ter que reinvestir numa recuperação praticamente total. Os trilhos estão em estado muito ruim, a via permanente não foi reformada pela LL, você entra ali no pátio, você vê, sem brincadeira, você vê tala de trilho de 60, 70 anos ainda com nome de Estrada de Ferro Sorocabana. Então você precisa refazer toda a malha. Você precisa readequar material rodante. Porque a maioria das locomotivas que a LL Rumo usava na métrica, ela já está encostando em triagem e sucateando. Tem triagem, tinha uma fila gigantesca de C30 que vai diminuindo porque essas locomotivas da métrica vão sendo cortadas. Então, menos locomotiva, menos material rodante. O novo operador teria que investir em tudo isso. E mais do que isso, ele teria que fazer integração com outras linhas. Integração de preferência com linhas da larga, comunicação, autorização de tráfego e tal. A gente já sabe que dá para ter na larga o terceiro trilho para circular métrica. Não dá na métrica para ter um trilho de larga. Você tem maior raio de curva e nem necessário para larga e nem sempre a métrica cumpre isso. Então, a Malha Oeste ela tem várias dificuldades de integração, de material rodante, de gestão ali de contratos, né, que empresas estariam interessadas em operar junto com a ferrovia. Tudo isso gera tempo e gera custo. E pelo visto, até agora, o governo não chegou a um acordo e nenhum grande candidato se manifestou. Então a Malha Oeste se tornou uma bomba por isso, infelizmente, porque é uma ferrovia histórica, importante, uma ferrovia de interligação, mas como aqui no Brasil as pessoas veem ferrovia como atraso, a gente não tem uma perspectiva muito boa, pelo menos a curto prazo. Claro que, se houver novas informações, data de licitação, interessados na Malha Oeste, eu volto aqui e falo com você. Por hora é isso, espero que você tenha gostado do nosso papo de trilho e eu espero a sua opinião aqui nos comentários. Um abraço e até a semana que vem.